2020 a 2023, Curitiba, Paraná. Até onde um vizinho pode invadir o espaço do outro? Confira a história desse homem que não queria uma vizinha de jeito nenhum em seu prédio. Ele chegou até ao limite do limite, cortando inclusive a sua luz. Mas cuidado, perseguir vizinhos também é crime e esse homem acabou de ser condenado. Confira agora a história de Natasha, que vivia e ainda vive sob o olhar por trás do olho mágico do apartamento de seu algoz. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Natasha, alô? Oi. Abriu? Oi, Natasha, tudo bem? Oi, meu bem, tudo certo? Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Deixa só o Saulo aqui posicionar minha câmera. Eu começo só gravando uma cabeça e a gente já entra batendo papo. Tá bom? Só um minuto. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, comente. Assim a gente vai fazendo o canal acontecer e trazendo esse, assim a gente consegue também trazer esse conteúdo que a gente gosta de ver e é tão importante para dividir com as pessoas, porque todos nós sempre podemos ser uma vítima. Inclusive no caso aqui, que a Natasha vai trazer é um risco e um problema que pode acontecer com qualquer um. E também, se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, mas vem comigo até o final. Natasha, muito obrigado pela sua disponibilidade de contar a sua história. E seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada. Aqui. E eu, quando o seu advogado me mandou a tua história e eu vi, falei, olha, mais que com o advogado, eu queria conversar com ela, porque ser vítima de vizinhos parece que está meio que na moda. Eu não estou entendendo onde as pessoas estão querendo chegar. Mas eu queria te conhecer um pouco mais. Antes da gente chegar no crime, eu quero conhecer a sua história, assim. Que prédio é esse? Por que você vai morar aí? Você ainda mora nesse apartamento? Não mora? Como é que é a história, por favor? Eu moro no centro de Curitiba e na verdade é um prédio que eu já saí de um outro local, já quase que escorraçada, né? E então eu vim morar pra cá, assim, no desespero, porque eu não tava conseguindo achar um local para mim morar. E quem achou esse prédio aqui foi uma amiga, por um acaso. Ela entrou na portaria e perguntou para um porteiro se não tinha algo para alugar, e o porteiro passou um contato e deu tudo certo. Porque eu estava em um outro apartamento, onde o síndico e os moradores pedia para mim sair de lá, porque também não era um local apropriado para mim. E eu acabei saindo por não querer discutir, por também não entender um pouco do direito que eu tinha, e acabei me mudando para cá. Só que mal eu sabia que eu chegar aqui, eu ia encontrar o mesmo problema do outro prédio. O que é um local apropriado? O que eles quiseram dizer? O que é? É porque quando as pessoas ela vê a imagem de uma transexual, a primeira coisa que eles vão pensar, prostituta. Ela trabalha com isso. Ela trabalha com aquilo. Ela vai fazer escândalo. Ela é muito vulgar. As pessoas, elas não querem te conhecer, elas não querem saber quem é você. Elas ficam preocupadas o que você pode fazer. E aí já começa o grande inferno, para qualquer lugar que você vai. Por incrível que pareça, até hoje em dia, em alguns aplicativos que você consegue alugar, é a mesma função. As pessoas te julgam como você está vestida, quem é você. Elas até acabam pesquisando quem é você antes de poder alugar. Então é bem complicado a nossa história, né? Não só a minha, acho que muitas meninas passam pela mesma situação. É porque, assim, uma coisa que as pessoas precisam entender é que prostituição não é crime no Brasil. O crime Pois é, mas você ganhar dinheiro em cima de alguém. Né? Então, Mas mesmo se fosse o caso, eu não poderia ter passado por isso. na cabeça delas, elas não querem saber. Então, e elas não... Independente se você é formada, se você é uma doutora, se você é uma dentista, se você é uma acompanhante, eles não querem saber o que você faz. A primeira coisa que eles vão assimilar é a prostituição. E é onde eles acabam te julgando errado, entendeu? Então é transfobia. O que você passa é transfobia. É transfobia. Você chegou no outro prédio a tentar conversar com as pessoas. Eu não sei o que você faz de trabalho. Eu sou acompanhante. Você é acompanhante, mas eu você... trabalho com conteúdo.
E você usa o seu apartamento como local para os encontros? Não, não, não. Então, além de tudo, se não, também se usasse, gente, a sua casa, na Mesmo sua se casa você usasse, pode não, fazer o que você quiser. é É só para exato. entender, assim, o que, que as pessoas sabiam. E você, quando você tentou conversar, antes de a gente chegar nesse crime, que virou um crime de fato, lá no teu outro prédio, você tentou ou você baixou a cabeça e falou, então eu vou embora? Eu abaixei a cabeça. É, é, por incrível que pareça, antes de eu morar no outro, foi a mesma situação. Você está sempre tendo que mudar por ser o que você é. Exatamente. Então, aqui foi a primeira vez na minha vida que eu falei: opa, chega, não aguento mais. E, na verdade, eu bati o pé, assim, ainda, de não querer sair, porque eu também nem tinha para onde ir, porque eu estava com muita dificuldade de achar um local. E uma grande amiga minha, que é a Carol, ela me incentivou a lutar e falou: não, amiga, você tá doida, não é assim que funciona. Que bom que a Carol te falou isso. Ela é Você, uma. você acha que se você fosse, não uma mulher trans, mas uma mulher sem o trans e uma garota de programa, você teria tido o mesmo tipo de tratamento? Ou teria sido um pouco menos? O fato de ser uma mulher trans é o que bate. Se você... A mulher trans é o que bate, porque se fosse uma mulher heterossexual, elas poderiam, a princípio, olhar uma mulher bonita, chamar atenção, mas não assimilar ela com a prostituição, entendeu? E se soubesse que ela era uma acompanhante, como seria? Olha, Você eu acha não que vou saber te aceitariam? dizer, eu não sei te dizer porque eu não convivo até com meninas Com mulheres acompanhantes héteros, mulheres. tá? Então eu não sei te dizer, e eu acabo não acompanhando as histórias dela, entendeu? Tá. Eu sou extremamente reservada. Tá certo. Não, só para eu entender assim, a transfobia mesmo sendo o fator primordial no que você passou. É o fato de você ser o que você é que atrapalha. Aí você sai daquele outro prédio, vai embora e entra nesse. O que acontece aí? Aqui, quando eu vim morar pra cá, na época, o senhor, até era na época o síndico, né? E assim que eu pisei meu pé aqui, ele já queria saber quem era eu, o que eu trabalhava, pediu os meus documentos, pediu recibo de salário, algo do tipo. E eu lembro que na época ainda, ele até quis meu documento, e quando eu entrei aqui, eu não tinha mudado o meu documento. Ele se negava a me chamar por ela, por Natasha. Ele falava assim: não, eu vou te chamar com o que está escrito aqui, ó. Então foi bem constrangedor. O que eu falo para as pessoas, o que muda na sua vida, você poder fazer pelo outro algo que é tão importante, como ele quer ou ela quer ser chamado. Você quer chamar de ele, ela, ele, como você gostaria de ser chamado? Por ela, por ele ou por ele. Sejamos educados com todos, sejamos abertos, as pessoas poderem se sentir bem. É que o prazer dele era, inclusive, você não se sentir bem. Era te constranger mesmo. Tá cortando um pouquinho. Cortou? Peraí, tá, agora você parou. Sim, tá cortando um pouquinho, mas eu tô conseguindo entender. Tá. É que tem pessoas. Agora tá muito mais fácil, porque eu acho que elas começarem a ver um pouco da lei funcionando. Você. Peraí, que agora me cortou aqui também, só para voltar. Ele te constrangia na frente de todo mundo ou ele sempre fazia algo só vocês dois? Não, ele ainda tem, na verdade, um escritório de contabilidade, se eu não me engano, no andar de baixo, onde ele também usava como escritório do condomínio. Então, quando ele chamava para conversar na sala, era na frente de quem estivesse ali. E alguém Não levantou. tinha esse negócio. Não tinha esse negócio? Se alguém falava algo, você fala? Te defendia? Alguém falava, pelo amor de Deus? Não, não. As pessoas não sei se tinham um certo receio ou um certo medo dele, mas todo mundo abaixava a cabeça. E querendo ou não, eu era estranha aqui, entendeu? Eu cheguei de repente. Eu não conhecia ninguém. Eu ainda nem conheço, na verdade. Estou aqui quase 5 anos e eu não tenho muita amizade com as pessoas Ih, aqui. tá sumindo. Peraí, tá sumindo, tá voltando. Tá ruim. É lá ou é aqui? Então ninguém ousava me defender, porque ninguém me conhecia.
Pera só um pouco, Natasha, que tá ruim a sua conexão aí. Vamos ver se melhora. Vamos ver aqui. Vamos tentar aqui. É a minha conexão? Eu acho que é. Além dele, desse vizinho, que foi o seu síndico, outras pessoas do prédio também foram, no mínimo, mal educadas com você? Não, ninguém. Ninguém. Tanto é que as pessoas acabaram não me conhecendo, mas me julgando assim, ela é quieta, reservada, não faz bagunça, não é de fervo, então sempre quieta, sempre respeitosa, cumprimentavam. Então eu acabei sendo querida por algumas pessoas, tipo assim, bem vista, né? Uma mulher bonita, discreta. Então ele era o único. E aí o que acontece? Eu vi uma cena, por exemplo, de você entrando no elevador, ele indo atrás de você. O que acontece naquela hora? Ele falava Isso o ali quê? foi, isso ali foi no ápice da pandemia, eu acho que na verdade. E eu tive que sair a gente, por incrível que se cruzou. A gente nem é de se cruzar muito, porque a gente sempre fica notando que se tá saindo ou não. E ele simplesmente, eu passei, eu acho, me olhou e falou que eu tinha que sair daqui, que não é um lugar para você. E é onde eu fui rebater com ele, entendeu? E aí ele não gostou muito e avançou em cima de mim. Tanto é que eu falei, se você colocar a mão em mim, eu vou ter que me defender. Ele tentou bater em você? Mas sempre foi essa. Ele nunca chegou a relar em eu bater, mas eu acho que a revolta de me ver aqui não é tantas melhores pra ele assim, entendeu? Geralmente Nunca foi geralmente o de me que olhar. Você sentia que ele podia ter Bom, isso é uma bobagem que eu vou perguntar, mas é que eu sempre digo o seguinte: uma pessoa que odeia tanto algo é porque se atrai também, né? Você sentia se ele se ele queria alguma coisa com você? Olha, nunca transpareceu, mas é o que a gente fala, deve ser um amor muito platônico ou algo, sei lá, passado, que não pôde viver e agora tá vendo as pessoas felizes, se dando bem, ou não sei explicar. E ele mora exatamente de frente comigo, nossas cozinhas de frente uma com a outra, lavanderia uma de frente com a outra. Então, tipo assim, eu estou na minha casa, eu já presenciei algumas vezes ele na janela, olhando para dentro. Eu ando na minha casa do jeito que eu bem entender, tô dentro de casa. Olha para dentro quem quer, então, se ele tentava ver algo, não sei dizer. Ele ainda mora na sua frente? Mora de frente comigo ainda. Como que foi? A Carol falou pra você, não, você não vai mudar, você vai... O que você fez? Porque assim, Qual foi a ó, gota d'água? Qual foi a gota d'água? Você falou, agora chegou. a gota d'água foi quando ele desligou o relógio de luz. Como assim? É porque era umas 6h30, não era nem 7 horas, eu estava assistindo um filme, e eu não sei se ele se incomodou com o barulho do som ou da TV, porque na cabeça dele era muito alto, mas não é esse ponto. É que, na verdade, ele se incomodava mesmo, e eu assistindo meu filme, de repente, a minha luz desligou total. Eu olhei para fora da minha janela, vi que a cidade estava acesa ainda. Eu olhei pela fresta da minha porta e vi que o corredor ainda estava ligado. Na hora me deu um estalo. Alguém desligou minha luz. A minha reação foi do jeito que eu estava no sofá, eu abri a porta correndo, porque tem um corredor, mas o relógio do meu apartamento fica embaixo. Então, a minha reação foi descer rapidamente para ver se eu ainda pegava a pessoa ali. Só que ele não esperava que ele fosse desligar, que eu fosse sair. Porque quando ele estava voltando para o seu apartamento, que ele viu que eu abri a porta, ele começou a correr para os andares abaixo. E como eu escutava que tinha alguém correndo nas escadas, eu corri atrás, porque eu queria ver quem era. Quando ele não aguentou correr mais, porque já é um senhor de 71 anos, eu dei de cara com ele. Eu falei, eu não acredito que é você. E ele desesperado, se tremendo todo, falando, você tá me incomodando. Você tá me incomodando, meus inquilinos. É por lei, tem um decibéis de som. Eu falei, você tá ficando louco. E a gente acabou discutindo ali, mas nada de agressão, só verbal. E ali foi meu ápice, falar, não, ai, não aguento mais. Porque nesse decorrer todo, toda vez foi não precisa, ou eu ficava evitando.
Eu cheguei até um ponto, eu quase entrei em depressão profunda, porque eu tinha medo de sair no corredor, de ficar dando de encontro com ele. E aí você faz o quê? Você falou Aí, eu, chega. aí nessa época, a Carol, ela morava no 14º, aqui no prédio. Eu liguei para ela e falei, amiga, aconteceu isso, isso e isso, expliquei, ela veio aqui automaticamente. Eu não sabia o que fazer. Aí tinha uns vizinhos de frente com o meu apartamento, que é do lado dele. Eu acho que escutou ali, eu conversei, tudo tal. Porque na hora de desligar, eu acho que ele errou o disjuntor e desligou do lado também. Ah, tá. Então a vizinha também achou estranho e saiu aqui no corredor. E aí a Carol desceu, e aí eles acabaram descendo lá embaixo, ligaram a minha luz de volta. Entrei em contato com o síndico, passei tudo o que tinha que passar. E no outro dia, eu fui na delegacia. No dia, eu não me toquei de fazer um BO. Eu não me toquei de. Eu também não tinha a noção da gravidade do que ele tinha acontecido. Como a Carol, ela entende muito mais sobre lei, essas coisas, nada, ela falou: não, amiga, isso não tá certo, não. E ela me deu a ideia: por que você não pega tudo isso e não coloca na mídia? Eu falei: será? Essa exposição toda? Ai, não. Para mim era muito humilhante passar por isso. Não queria me expor, não queria transparecer. Por mais que eu já passei por muita coisa, eu quero mostrar que eu sou forte. Então eu fico quieta. E para as pessoas entenderem que tá tudo bem. E ela disse: não tá tudo bem. Vamos fazer sim. E aí eu chamei, ela tinha contato de uma repórter, porque ela está fazendo jornalismo na faculdade agora, então ela entende um pouquinho. E acionei um advogado, que é o doutor Daledoni, maravilhoso, que é um grande amigo também, e deu tudo isso. Você fez um boletim de ocorrência. Fiz um boletim de ocorrência, fui na delegacia. Foi lá na delegacia, você foi bem tratada? No outro dia, eu fui na delegacia, como ainda a gente estava em pandemia, eu não podia fazer um boletim naquele momento. Eu tinha que ir num outro dia, se eu não me engano, numa tal data, porque eles não estavam atendendo, sabe, por causa daquela loucura toda. Mas eu consegui fazer e fui super. Na delegacia, eu expliquei a situação, aí acabou que não sendo naquele local. Me mandaram para uma outra delegacia. Cheguei na outra delegacia, ainda também não podia fazer, porque não estava fazendo, era só online. Eu falei: não, eu quero falar. Eu preciso falar com alguém. Aí online não vai dar certo. E aí, ela também, por incrível que pareça, tinha o telefone de um delegado, ela explicou a situação, falou: não, pode mandar ela para cá que eu vou receber Peraí ela. que sumiu. Nossa, no outro dia, Peraí o que delegado me sumiu. recebeu. Desculpa, sumiu. Aí você falou que a Carol tinha um contato de um delegado, é isso? Isso. Ela mandou um contato com o delegado e falou assim: olha, fulano, assim, assim, assado, o que dá para fazer? Ele falou assim: não, pode mandar ela para cá que eu vou receber ela. E o delegado foi mais incrível ainda. E aí quando você fez o boletim de ocorrência, ele se assustou? Ele pediu desculpa? Ele falou alguma coisa? Não, acho que até ele não tinha entendido o quão corajosa que eu tinha sido. Eu acho que ele só foi entender a gravidade quando foi pro ar. Quando apareceu o repórter aqui no prédio, querendo ouvir a versão dele. Mas ele nunca quis falar. Ele nunca quis se defender ou explicar. Ele não falou nada, mas só que ele pro repórter, mas ele teve que ir na delegacia, não? Não, ele recebeu uma intimação, ele teve que ir lá. E com certeza, eu também não sei o que falou, o que não falou, mas... E aí saiu, daí foi para julgamentos, aí. Foi para julgamento. Depois que saiu a reportagem, ele ficou uns 15 dias que nunca ninguém viu a cara dele. De vergonha, ou de medo, ou assimilando o que estava acontecendo. Mas aí eu parei pra pensar, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque até ali ele mudou da água pro vinho. Ah, é? Passou a te tratar melhor? Não tratar melhor, simplesmente parou, quietou. Tá. Nunca mais me olhou, nunca mais nada, nunca mais discutiu, nunca mais fez nada. E depois a gente nunca mais nem se cruzou, na verdade. Ficou um bom tempo sem se ver, depois fiquei sabendo que ele tinha adoecido, também não sei se foi
por causa dessa loucura toda, mas não tem nada a ver com isso, né? Lógico. E aí teve o julgamento? Teve ainda também, a gente teve dois julgamentos, também foi online. Teve duas audiências. Uma acho que foi que eu conversei, só eu falei, e a outra foi na parte dele também, que só daí ele acabou falando. Você viu ele falando? Eu vi ele falando. O que ele falava? Se fazer de vítima. Que... Ai, que não sei o quê, que eu não tenho preconceito, que eu tenho amigos gays, Ah, que ele não fez nada, que era pilha da minha cabeça, que até então teve um episódio de quando eu cheguei pra cá, que eu tive alguém tentou me assaltar aqui próximo da rua, e eu corri pra dentro do prédio, e aí, naquela época, que eu fui quase assaltada, que o cara quis me pegar aqui na porta, e aí ele falou depois que eu não tinha que ter corrido para dentro do prédio, eu tinha que ir para um outro lugar, que eu coloquei em risco a vida dos moradores, tudo tal, né? E aí, na audiência, ele falou que tinha me defendido, que não sei o quê, que eu não sabia dessa história. Eu falei, ai, se fez um pouco de vítima para o sim. juiz ficar com um pouco de dó, mas não resolveu não, viu? E aí as provas eram essas gravações que mostravam ele bem agressivo, que uma delas eu vi. Eu tinha a gravação dele me avançando, eu tinha a gravação dele desligando o meu relógio de luz, e até então, nessa época que ele desligou, ele já não era síndico mais, tá? Ele era um morador comum aqui como todo mundo, só que quando ele era síndico, ele queria muito falar comigo, ele insistia muito para falar comigo. Aí tem a mulher que administra meu apartamento, que é a dona Edivana, que também é advogada, uma querida comigo, e ela me orientou, vá lá conversar com ele, mas grava a conversa. E eu falei, será, gente? Porque eu tava evitando aquela conversa, porque eu tava com medo, porque eu tava constrangida de ir lá falar, porque eu já sabia o que ia acontecer. E aí, tá, peguei, fui conversar com ele, mas com o meu telefone com a tela para baixo e gravando aquela conversa. E ali também serviu como prova, porque no final da conversa eu falei para ele, olha, eu estou gravando a conversa, eu quero que você saiba disso. E aí ele tentou mudar o contexto depois que ele soube que estava gravando a conversa. Só que não resolveu também muito não, viu? O que ele te falou nesse dia? Não, ele disse que aqui não era um lugar apropriado para mim, que eu tinha que sair daqui, que ele tinha outros locais adequados se eu quisesse alugar, entendeu? Nossa. E aí eu tentava, de todo quanto é custo, falar, mas o que eu faço aqui? Como você sabe o que eu faço aqui? Independente se eu recebo um irmão, uma amiga, tudo para ele era prostituição. Que também é Sem dentro ele da sua saber da minha casa. vida. Isso é Dentro da dentro da minha sua casa. casa. Aí, dessa história toda, eu tinha conversado com a Edivana, expliquei a situação para ela, e até ela mesma falou assim, Natasha, o que você faz da sua porta para dentro não se respeita a mim. Desde que você não trabalhe com coisa ilícita, para mim tá tudo certo. Eu falei, maravilhoso, então não deu satisfação para ninguém. Exatamente. Você não pode matar uma pessoa dentro de casa, você não pode vender drogas, você não pode abusar do seu vizinho, você não pode ser mal. Isso ninguém pode. Tanto, Mas aí é crime. O que você tanto estava é você não estava criminosa em nada. exato, tanto é que quando eu vim morar para cá, a Edivana falou bem assim ainda, olha, é um prédio comercial, se você quiser fazer do seu apartamento uma sala comercial, ok. Tanto é que esse apartamento estava registrado comercial porque eu pagava um IPTU de comércio, que é mais caro, né? Então, eu passei por um IPTU residencial, eu acho que ano passado, ano retrasado, mas eu sempre paguei comercial porque eu também não entendia que era. Eu sabia que era alto, mas eu não entendia que era um comercial. Mas ela tipo assim, se você quiser abrir um escritório, se você quiser abrir uma sala, tá aí. Porque como é um prédio comercial, é meu trabalho, se eu quiser trabalhar aqui, trabalho. Ele tem o escritório dele, tem dentista, tem massagista, então Ele não mora aí ou ele mora aí? ele Também. mora aqui, ele mora Tá. aqui, ele é dono de outros apartamentos, eu acho, e tem uma sala comercial no andar de baixo. Desses de contabilidade que você falou. Isso, isso. Qual foi a pena que ele pegou? Como foi? O que aconteceu com ele? O julgamento acabou Olha, como?
Ele foi condenado, graças a Deus. A justiça entendeu a gravidade do caso, da transfobia, né? E eu, por incrível que pareça, eu não sei detalhes ainda, porque o advogado que sabe, mas e eu também eu tento não ficar cutucando essa ferida, por mais que eu queira falar, para mostrar para outras meninas, porque eu sei que muita gente passa por essa situação e não tem essa coragem, essa audácia, porque também tem um pouco de medo de falar, ai, não vai dar em nada, ai, não vão me ouvir, não vão me entender. Vão te entender sim. Então, e daí, Ótimo. E aí, eu não eu sei que sei. ele pegou quase 2 anos de cadeia, mas é Isso, uma mas ele está pena que não recorrendo. vai cobrir, não vai Ele está cumprir. recorrendo, mas ele foi condenado. Foi, Alguma que é coisa mais ele vai ter. importante. Exatamente. As pessoas precisam entender que transfobia, homofobia, racismo é crime. Crime. É crime, elas vão ter que pagar de alguma forma, independente de que o que a lei exigir que eles paguem, se é prisão, se é indenização, se é serviço comunitário. Ué, perdeu a primariedade. Aquela história, não te gugavam antes pra saber que era você? Quem gugar ele agora vai saber que ele é um criminoso, porque foi condenado. Ah, você não encontrou mais com ele? De vez em quando a gente se encontra, mas e agora ele baixou. A gente mora de frente com o outro. Lá na garagem, nossos carros ficam um de frente com o outro. Nossa. E vocês nem se dão bom dia, nada? Não, de jeito nenhum. Você conseguiu alguma medida protetiva que ele não pudesse chegar perto de você? Na época, eu acho que chegou até pediu, mas eu acho que também não saiu, porque até então nunca tinha tido aquela agressão, né? E Violência nunca, física. por mais que ele ameaçou, mas nunca falou, vou te matar. Não, nunca teve isso, entendeu? É só me Tá. perseguindo mesmo, me infernizando a minha vida e me colocando pressão psicológica, me deixando eu e os meus traumas, né? Já não é Sim. fácil, né? Sim. Aí vem um ser humano desse ainda pra judiar da gente, então Não, mas que bom que você teve a coragem de ir até o final e lutar para você ter o lugar que você merece ter, que você paga, São- você trabalha para isso. É Santa Carol, viu? Que olha. Graças a Carol, ela fez você ter essa, Ai, minha essa amiga, ó, bondade com um você. beijo. É. Ela foi maravilhosa comigo, é parceirona, viu? E é possível perdoar um vizinho como esse ou você não quer saber de perdão, não quer saber de nada? Olha, eu tô neutra, assim, perdão. Eu até quero que ele siga a vida dele, porque eu soube que tá enfrentando aí uma doença muito forte, né? Até então, acho que na audiência ele comentou que estava com tratamento de leucemia e tal. E eu falei, olha, segue teu caminho, que Deus te ilumine, não te desejo mal, não, de forma nenhuma, só me deixa em paz. Eu acho que depois que saiu tudo isso, desde o começo, se ele tivesse me deixado quieto, eu acho que nada disso tinha acontecido, nada disso Mas tinha. só aconteceu tudo isso porque ele não deixou outro em paz. Não pode. É porque, Essa assim, ó, perseguição é infernal. ele tem um histórico muito ruim, não só para mim. Assim, as pessoas falam, né? A vida inteira ele foi um senhor muito ruim, que nem os filhos falam com ele. Não vem ninguém, até no ápice que ele estava muito mal, mesmo que eu escutava muito, tossindo bastante. Nem os filhos vieram ajudar ele, tiver que contratar uma senhora para poder vir, porque. Então, tipo assim, uma pessoa foi muito ruim. E ele tem alguns processos nas costas também, mas a marra era tão grande, tipo assim, ninguém. Aí, de repente, vem e perde um processo, eu acho que até para ele foi difícil falar, perdi, e agora? Não, ele Que eu acho que perdeu ele era réu Fala. primário, se não me engano. Não, e ele perdeu para aquilo que ele achava que ele era maior, né? Exato, que para ele, não, gay, travesti, não, frescura, não, aqui não. Tá. Uh-uh. Se ele pedisse perdão, assim, se ele tentasse falar com você, você conversaria com ele? Não, eu conversar não, porque ele, só de olhar para ele, porque eu vejo ele de longe às vezes, assim, sabe? Dá muito gatilho ruim. Tá. Dá muita coisa. Eu tenho uma certa fobia de ver ele ainda assim, um negócio ruim. Tanto é que eu acho que ele pegou um macete para poder sair de casa, porque agora ele tem um molho de chave. Então eu sei a hora que ele entra e a hora que ele sai. Então, tipo assim, eu juro. Porque eu não sei se ele fez isso de propósito, porque na hora que ele chega para abrir a porta, ele chacoalha aquele chaveiro e fala, não vou sair agora. Ou quando eu vou sair, eu já olho no olho mágico e falo, dá para sair. Por incrível que pareça, eu ainda tenho isso. É Não quero quase. cruzar. Não quer, nem tem mesmo.
Você... Já aconteceu de a gente abrir a porta de uma vez os dois juntos. Ele fecha a dele de volta. Era isso que eu ia te perguntar. Quem que sai? Você sai. Eu saio. Eu saio. Eu saio. Se eu abrir a porta do elevador e ele estiver dentro, eu entro. E já aconteceu de eu parar em algum andar e ele abrir a porta e ver que eu estou dentro, mas ele fecha de volta. Ele não É bom que entra. ele tenha receio. É bom que ele... Isso. Eu acho que teve um episódio agora recente que eu parei num andar e eu tava sozinha no elevador. Eu acho que ele não viu que era eu que tava lá. A hora que ele entrou, não tinha como ele sair de volta. Nossa, gente, foi um clima muito horroroso, assim, sabe? Um silêncio. Eu escutava até a minha respiração, meu coração. Eu escutava até meu coração bater. Falei, ai, não acredito nisso. Quantos andares vocês subiram juntos? A gente desceu, na verdade, Desceu. 6 andares. É muito Que andar. parecia 10 andares, 20 andares, que não chegava nunca. Que horror. E ainda quando ele dá um tempozinho para depois a porta liberar. Falei, ai, Ai, libera isso logo, gente. Você pensa em mudar daí, não? Não. Não, não, porque ele é o único, porque os porteiros, o síndico que está aqui agora, o seu Paulo, um querido, as pessoas, meus vizinhos do lado, não me incomodam, então, porteiro, então, principalmente. E Eu você não tenho já... por que sair daqui, eu tô acomodada, assim, é um ambiente, por mais que ele tá ali, eu tô confortável na minha casa, aí, falar em mudança também não é legal, É viu? um saco, né? Eu É um saco mudança. E Agora... eu tenho certeza, assim, ó, mesmo que eu queira me mudar, eu te juro por Deus que eu vou passar pela mesma situação em outro local. Não, você tem que mudar porque você quer mudar. Não porque Exato. você tem que mudar. Ou tem Melhorias. Vamos medo. supor que eu quero um apartamento maior, porque eu tenho uma petzinha, Isso, mas exatamente. não pretendo. Então, ótimo. Não, é porque também, assim, ele já viu, ele já entendeu que com você ele não vai ter essa... Não. Até algumas pessoas me alertaram, olha, muito cuidado, porque as pessoas, porque hoje em dia, Deus me livre, estão se matando por besteira, né? Sim. E por mixaria, e falar, ó, cuidado, as pessoas podem ser vingativas pelo que você fez, o constrangimento, porque na cabeça dela também ela foi constrangida, entendeu? Ela não vai entender a minha parte. E aí querer se vingar de alguma forma, porque muitas meninas são assassinadas, independente do que elas fazem, não sei os BO que elas enfrentam, mas muitas são assassinadas por pouco, simplesmente porque é uma trans, tá ali, entendeu? Sim, é verdade, mas não pode ter medo. Isso que você fez é muito bom. Porque você não pode ter medo daquilo que pode... É porque você não pode aceitar que ele é maior que você. Exato. Senão ele sempre vai montar nas minhas costas, nas costas de outro, e assim vai. Quando as pessoas começarem a entender o que elas estão fazendo pode prejudicar elas também, elas vão passar, tipo assim, vou respeitar. Eu não quero que elas me aceitem, eu não preciso me aceitar. O mínimo é respeito. Eu vou respeitar a fulana porque ela vive a vida dela, eu não tenho nada a ver com o que ela faz. Pronto. Ninguém mexe com ninguém. E se a menina trans acabar incomodando ele de alguma forma, bagunça, olha, procura um síndico, chama a polícia, mas não vá ofender, não vai mexer. Procura lei, não tem por que brigar. Não, o vizinho nenhum pode incomodar vizinho nenhum. Exato, Com barulho, tem a lei do com respeito. isso aqui. Existe um respeito. Seja homem, mulher, trans, qualquer que seja a cor, não pode. Morar em apartamento é questão de respeito um com o outro, silêncio, bagunça. Ok. Agora, o que não pode é você querer que o seu gosto ou o seu gostar faça parte do que o outro tem que ser. Você tem que mudar as pessoas, Aí porque eu não gosto dela que é assim. Ah, porque ela ali é preta, eu queria que ela fosse branca. A gay, eu queria que fosse... Não, tem que mudar. Não. E a gente não muda aquilo que a gente é. E é exatamente isso que espero que esse senhor tenha entendido já agora em uma idade avançada, até para ele, se não é por respeito, que seja por medo. Mas até onde eu soube, a marra dele não baixou comigo. Mas ainda continua prepotente com outras pessoas, se dando de grandão. Não, aprendeu e não aprendeu. Então vai ter que esperar outra vida. Mesmo passando por essa experiência ruim, que eu não sei como é, a leucemia, mas tanto é que eu perdi o meu avô e minha avó por essa doença, e sei que é muito difícil, mas não sei a dor da pessoa que sente. Eu acho que se eu passasse por isso, eu acho que eu ia... Eu sendo ele, eu ia falar, porra, uma segunda chance de vida, eu vou mudar. Ou passei por uma situação dessa,
olha, eu vou me encrencar mais, eu preciso me alinhar, acho que o errado aqui sou eu. Mas se ele não mudou, Então, é porque assim, essas doenças, na verdade, elas servem pra gente reequilibrar o que é problemático na vida, de fato, né? É você olhar e falar, mas isso não é problema, gente. Entende? Pelo jeito, ele não vai ter esse privilégio de passar pelo que ele passou e sair melhor. Aí é o problema dele. Você saiu mais forte dessa história? tá aí. Tá aí. É engraçado que às vezes eu vou para alguns lugares, eu já até ando assim, ó, não vão mexer comigo, viu? Muito bem. Você Muito acaba bem. levantando a cabeça, o peito e se encorajar. Porque até então, na minha vida inteira, tem muitos lugares que eu não frequento, que eu não entro de medo. Porque eu De sempre fui medo de não ser taxada. aceita, é isso? Exato, as pessoas sempre apontou o dedo. Ah lá, ó, cutucando, ah lá, travesti, ou sempre aquele riso. Então você nunca entende se estão te elogiando, se estão te rindo da sua cara. Mas o fato de apontar o dedo para você e você já carregar muito trauma da sua vida na sua cabeça. Ai, meu Deus, estão rindo. Nossa, Então aí você Natasha. fica. Quantos anos você E tem? você. Eu tenho 35. E você, que você estava falando? Não entendi. E você estava falando que você não entra nos lugares, daí você falou, e De você? medo. Eu tenho alguns lugares, barzinho, às vezes shopping, academias. Eu carrego esses traumas de muitos anos, então medo de as pessoas me julgar, de não me aceitar. Tanto é que até o meu Instagram agora aqui, pessoal, se as pessoas forem notar, eu não tenho um vídeo meu falando, com medo das pessoas, ah lá, o travesti, rirem de mim. Então, as pessoas, elas te taxam de uma maneira tão pesada que você fica com medo da sociedade te julgar errado. E não deve ser assim. Mas Claro elas que nunca não. vão entender, elas não vão saber os meus traumas, os meus medos, entendeu? Ô, Natasha, não faz terapia, não? Não. Já me falaram que eu deveria fazer, tanto é que até que eu te falei que eu estava entrando em depressão profunda, ao ponto de não querer levar o lixo lá embaixo, medo. Eu até tinha algumas amizades que eu falava assim, olha, gente, estou passando por isso, isso e isso. Ah, você é louca, você não era assim? Porque as pessoas sempre me viam sorrindo fora. Então, elas nunca me viram chorando ou quieta. Então, quando eu estava quase me afundando, que uma pessoa percebeu, falou, você precisa de ajuda. E eu não procurei ajuda. A ajuda que eu tive foi tentar, na minha cabeça, né? Procurar alguns amigos, zero. Aí eu me apeguei com Deus e com a minha mãe. Minha mãe é parceirona, assim, ó, sabe de tudo, super bem aceita, não tem problema nenhum com família. Ela falou, minha filha, não. E ela, na minha cabeça, me ajudando, me levantando. E onde deu certo, você já sai, ela me puxou daquele fundo, daquele poço e colocou assim, agora você vai continuar só trilhando. Continua brilhando, minha filha. Não tenho a menor dúvida que sua mãe ajudou e que Deus também ajuda, mas uma terapia, no teu caso, vários pontos aí que você está trazendo, você É resolve muito, porque válido. você tá pronto, você já sabe até as portas que você vai ter que abrir na terapia. E é bom, seria bom, minha sugestão é para você Não, fazer. mas eu tenho a ciência disso, que eu precisava de uma terapia. Quando eu fui fazer a minha troca de documento, na época eu tinha feito por uma ONG aqui em Curitiba, porque não era tão fácil assim ainda, né? E a gente tinha que passar por psicóloga, psiquiatra e palestra. Então eu conversava com uma psicóloga. Ah, gente, eu mais queria chorar do que conversar. Faz parte da terapia. Tem um momento da queda para você ter, para você subir, vai ter que Sim, cair. E é é muito bom, boa. Minha é sugestão, bom. faça. Você está numa idade boa ainda. Você vai chegar aos 40, melhor ainda. Ai, Mas Deus te ouça. ninguém vai mexer em você. Você vai ser sua própria Carol nessas horas. É verdade. Eu conheço a Luísa Marilá, que eu gosto muito dela, a gente é amigo, e ela já me deu uma entrevista também aqui no canal. E ela até conta, ela fala para mim, ela falou aqui, ela falou: eu não quero mais saber se a pessoa tem dinheiro ou não tem. Se falou, me xingou, fez qualquer coisa, eu printo e faço processo. Mas não sei o que lá. Não quero saber se só tem essa casa. Vai vender essa casa, vai me pagar. Chega. Ela falou, agora acabou. Não vou mais achar que eu estou errada no local. Eu acho que se você agora, com isso que você fez, muito bem feito com esse vizinho, que seja essa sua força o tempo inteiro. Porque você tem que ser aceita em todos os lugares, sim. E respeitada em todos os lugares, sim. Eu acho que até por uma questão de eu não tô julgando, não tô falando que
as pessoas deveriam julgar pela roupa, usa quem quer. Mas até o fato de eu andar um pouco mais discreta, mais quieta, mais reservada, as pessoas acabam, tipo assim, opa, é trans, mas peraí, deixa eu assimilar um pouco primeiro, sabe? Mas as pessoas julgam até pela roupa que elas usam, dependendo do que elas Lógico, as usam. pessoas são assim. Eu sou a favor das pessoas poderem usar o que elas quiserem, como elas quiserem. O outro é que não pode. O errado é quem aponta. Eu A vou Erika pegando Hilton. inspirações daqui e dali, mas eu não era assim, não. Eu sempre fui de ficar trêmula, quieta. Agora que eu tô vendo que tenho a lei me ajudando, amigos me orientando, um advogado maravilhoso, família que me apoia, então você acaba erguendo a tua cabeça um pouco, Esse vizinho pode estar te ajudando a você de alguma se maneira, né? entender mais e você se defender mais por você mesmo e não aceitar. E começar a colocar as garras para fora, falar, opa, aqui não, gente. Exatamente. Olha, Natasha, parabéns. Que bom que você conseguiu sair inteira e melhor. E espero que você esteja um dia aqui em São Paulo na Parada Gay. Como que você nunca veio aqui em São Paulo? Não viajou, não veio pra cá ainda? Você acredita que eu também, eu quase não frequento lugares onde o pessoal vai, eu não gosto de muito fervo, de muita multidão, me dá um pouco de, Não, sei também lá, não gosto de multidão, não. Mas somos todos é legal. precisamos estar. A minha briga não é só por mim, é por todas as letras. É o LGBTQIA+, de fato. Eu até Então, falo para as próprias, até no nosso meio, algumas meninas trans, pare de julgar umas às outras, sejam mais unidas. Não fique de picuinha, não fica de fofoca, não fica querendo uma ser mais que a outra, porque o próprio meio dá trauma no próprio meio que tá ali, ó. sim, Elas também muito me escorraçaram, muito me humilharam, de alguma forma. eu não convivo com gente assim, mas dentro do meio gay tem muito gay transfóbico, Sim, muito gay homofóbico, muito gay. tem, pior que tem. Meninas Tem. transfóbicas também tem. Elas acham que elas não. Mas elas são. Então, são poucas que são unidas. Elas querem sempre estar uma maior que a outra. Não são assim, gente. Cada um tem seu brilho, cada um tem Claro, seu tem caminho. lésbicas que não gostam de gays, gays que não gostam. Eu não entendo Coisa isso. boba, né, A gente gente? a gente já tem que brigar por nós, não tem que brigar entre nós. Sejamos mais unidos, concordo com você. Parabéns, porque você não se permitiu baixar a cabeça de novo e obrigado pela Carol. Obrigada. Parabéns para Carol de ter sido essa sua força, essa sua terapia ali, esse seu anjo ali de não ter deixado você esmorecer. Obrigado, viu, Então, Natasha? Não tem mais. Carol, mãe, tá sempre aqui, ó, as duas. Muito bem, Deus. Quando você quiser, tá, tu tem mais alguma coisa que você queira me contar? Por enquanto, não, acho que deu, eu falei tudo que tinha que falar Foi ali. Na tudo. picuinha, falei mesmo com ele. Foi ótimo. Muito obrigado, Natasha. E uma boa Obrigada vida aí eu. para você na sua casa, que agora é mais sua ainda do que você imaginava. Porque por essa casa você lutou. Exato, tem história aqui dentro, viu? Muito bem. Muito obrigado. Um Obri- beijo. Obrigada Um aí beijo pela para oportunidade, um gente. beijo para sua mãe, um beijo para Carol e um beijo para Deus. Obrigado. Amém. Um Obrigada. beijo. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau, tchau.